Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos fazer uma live para falar sobre os sinais que a vida nos dá e que nem sempre a gente consegue enxergar ou perceber. Então, vamos deixar aí. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ok. Então, vamos deixar o Facebook e o Instagram notificar o pessoal, né? De que a gente está ao vivo. Então, vamos lá. Então, o tema da live de hoje: você consegue ver os sinais que a vida lhe dá? Pessoal que está entrando, por favor, como é que tá o som? Tá bom? Dá para ouvir bem? A imagem tá ok? Deixa eu ajustar aqui a imagem. Boa tarde, Val, tudo bem? Então, um tema super interessante hoje para a gente falar justamente de como a vida pode nos ensinar. E nem sempre a gente está disposto a ouvir. O som está ok, obrigada. Ótimo. Deixa eu só localizar aqui. Enquanto o YouTube e o Instagram vai notificando o pessoal que a gente já começou. Ok. Um segundinho. Perfeito. Então, o pessoal está entrando. Tá ótimo. Ok. Então, hoje o que nós vamos falar? Né? O que a vida tem a lhe ensinar, né? A lhe dizer. E que nem sempre a gente consegue ouvir. Como vamos conseguir ouvir o que a vida tem a nos dizer? Então, a vida nos ensina, a vida nos orienta a todo momento. Você está conseguindo ouvir o que ela está dizendo para você? E você sabe como ouvi-la, né? Essa live faz parte de uma metodologia que se chama o Jogo da Vida. Na segunda-feira eu vou estar fazendo uma vivência gratuita, fechada, para quem quer participar dessa vivência. Tem que entrar no grupo do Telegram ou do WhatsApp, porque vai ser fechada. Então, só quem recebeu o link de acesso vai poder participar na segunda-feira, feriado, às 20 horas da noite, dessa vivência do jogo da vida, tá bom? O link tá tanto na bio, tá? Na página aqui do Instagram, quanto na página do Facebook, tá bom? Então, para quem quer participar dessa vivência gratuita e entender o que é o jogo da vida, o que é a metodologia do jogo da vida, vai poder participar dessa vivência gratuitamente. E eu vou falar um pouco sobre essa metodologia aqui também hoje, tá bom? Então vamos lá. A vida, ela fala conosco constantemente. E a gente fala, a vida é um jogo. Sim, a vida é um jogo. E nós somos os jogadores. E a pergunta é: você está sabendo jogar? Você está conseguindo mexer as pecinhas corretamente da sua vida? É fácil entender se isso está acontecendo, sabe por quê? Porque se você estiver mexendo, fazendo as jogadas erradas, você acaba não indo pro objetivo que você gostaria. Você acaba não conseguindo realizar aquilo que você mais deseja. Então é muito fácil entender. Uma outra forma que nos ajuda a entender se a gente está sabendo jogar ou não a vida é as reações emocionais que a vida acaba gerando em nós, né? Ou que a gente tem pela vida. Então, emoções negativas, emoções difíceis de lidar, medos, inseguranças, também é um sinal de que talvez você não esteja indo para o lado correto ou não esteja mexendo as pecinhas aí do seu jogo da forma correta.
Então, existe um manual da vida, né? Quase que um manual da vida. Você sabe ler esse manual, você consegue entender e enxergar, né? Aonde é que você tem que colocar as suas peças. Então, vou falar um pouco mais sobre isso hoje. Então, o que vocês acham? A vida dá ou não dá sinais? E como é que vocês acham que essa vida avisa vocês se o caminho está certo ou não? Alguém quer falar aí? Como é que você percebe? Ou não percebe? Você percebe ou não percebe que a vida está te dando sinais? Né? A vida dá sinais de várias formas para nós. Só que a gente precisa aprender a ouvir. A nossa mente está muito agitada, tagarelando o tempo todo. A gente tem aquela ideia que sempre tem que estar fazendo alguma coisa, sempre tem que estar falando alguma coisa, sempre tem que estar em atividade. A gente nunca para, a gente não silencia, né? E para que a gente ouça a vida, muitas vezes a gente precisa acalmar, né? E ouvir aquela vozinha da intuição lá dentro da gente. A intuição é que vai te ajudar a mover as pecinhas da sua vida da melhor maneira possível. Então, como é que a vida está lhe mostrando que você está ou não no caminho certo? O pessoal está entrando aí. Marina, seja bem-vinda. Então, continuando aí o tema de hoje. O que a vida tem a lhe dizer? Você está conseguindo ouvir? Você está conseguindo entender qual é o caminho que você tem que seguir? Qual é o seu propósito? E mais, em que momento da sua vida você está? Quando a gente fala de objetivo e propósito, qual que é o propósito da vida? Um dos propósitos da vida é a gente sair dela melhor do que entramos, aumentar o nosso estado de consciência, a nossa consciência, né? Ter uma visão muito mais ampla de si e do todo. Então, esse é o principal propósito, sairmos melhores do que entramos nessa vida. Você está seguindo esse propósito? Se você morresse hoje, você poderia dizer que você fez o seu melhor, que você realizou aquilo que você realmente precisava realizar, que você está saindo melhor dessa vida do que você entrou? Se a resposta for não, talvez você não esteja jogando o jogo da vida como deveria. Se a resposta for sim, sim, você então está acertando muitas das jogadas. Interessante isso, né? Quando a gente entende que nós somos um jogador e que a vida ela pode ser melhor se eu souber fazer as jogadas corretas. Isso é importante entender, né? Não existe um destino fixo. A gente fala assim, mas está tudo pré-determinado. Se tivesse tudo pré-determinado, não existiria o livre-arbítrio, não existiriam as escolhas. Então, não importa o que você fizesse, não mudaria nada na sua vida. Só que isso não é uma realidade. Dependendo da ação, das escolhas que a gente faz, a gente muda sim a nossa realidade. A gente muda o resultado, né? Se você escolhe por um caminho em detrimento do outro, a sua vida pode ser totalmente diferente. E nós podemos fazer escolhas. Existem algumas coisas, talvez, que já veio pré-determinada? Talvez sim. Mas eu vou lhe dizer que a grande maioria você pode mudar, você pode fazer diferença. Aí que está o grande segredo do jogo, né? É poder mudar a vida, fazer dela aquilo que você gostaria que fosse, para que você atinja os objetivos que você quer. E quais são os principais objetivos da vida? Não é ter dinheiro, ter uma casa, um carro, né? Ser rico. Ok, e se você atingir esses objetivos na sua vida, ótimo, usufrua deles aqui. Mas como eu falei no comecinho, o maior objetivo da vida é você sair melhor do que você entrou nessa vida, como pessoa, como consciência. E a cada obstáculo,
que a gente vai vencendo na vida, a gente vai crescendo, a gente vai melhorando a si, a gente vai expandindo a nossa consciência. E como é que fica, né, a questão do autoconhecimento nessa história? O autoconhecimento nessa história. Será que o autoconhecimento faz parte do jogo, né, desse jogo da vida, já que nós somos jogadores, tá? Para quem está entrando agora, vou falar sobre os sinais que a vida nos dá e vou falar também sobre essa metodologia, o jogo da vida, que a gente vai fazer uma vivência ao vivo na segunda-feira, gratuita, através somente do link do WhatsApp ou do Telegram, tá? Que tá na minha página, tanto do Instagram quanto do Facebook. Procura lá, tá bom? Então eu vou falar um pouco dessa metodologia. Não vou fazer a metodologia hoje, a metodologia eu vou fazer na segunda-feira, tá? Mas hoje eu vou estar explicando o que isso significa, o que é a vida para nós, né? Então, voltando lá, né, no autoconhecimento. Será que o autoconhecimento é uma ferramenta que pode nos ajudar a mover as pecinhas, né, desse xadrez que é a vida da forma correta, para que a gente ganhe o jogo, né? Ganhe, entre aspas, porque não necessariamente existe ganhadores e perdedores nessa vida. Todos somos ganhadores. Porque não importa a experiência que você passe, você vai ganhar consciência. Se você viver momentos difíceis, ruins, né? Então os momentos difíceis e ruins vão trazer consciência para você, vai trazer aprendizado. E os momentos bons também vão trazer aprendizado. Então não tem como você ser perdedor nessa vida. Você sempre vai ganhar. Seja força, seja experiência, seja conhecimento, seja sabedoria, seja o que você deve ou não escolher, né? Então a vida nos ensina o tempo todo, a cada passo, a cada momento ela está nos ensinando, né? E nós somos os jogadores. E como jogadores, nós escolhemos o quê? Ter um papel. Nós escolhemos os nossos papéis. O nome que a gente tem, a profissão que a gente exerce, se somos pai, se somos mãe, se somos irmãos, né? Irmão do fulano, do Beltrano. Então a gente escolhe papéis e a gente vai desempenhando esse papel como um teatro, um grande teatro da vida. E a gente experimenta esse papel por 80 anos, 90 anos, alguns 100 anos, né? Até que aquela história se finda e a gente recolhe todo o aprendizado que a gente adquiriu naqueles anos de vivência de aprendizado. Essa é a vida, não é? Então a gente tem uma história, um teatro que dura em torno de 80, 90 anos, né? Em média. E qual que é o propósito desse teatro? Como eu falei, um deles é a gente expandir a nossa consciência, a gente sair melhor dessa vida do que entrou. E não importa o que você vivencie, você vai aprender. É lógico que se a gente souber jogar de forma correta, eu vou ter menos sofrimento na vida. Eu vou conseguir o meu propósito maior e meus propósitos menores com mais facilidade, com menos sofrimento, com menos dor, né? Mas se eu não souber jogar a vida, eu vou ter sabedoria, eu vou adquirir experiência sim, mas com mais dificuldade, com mais dor. Né? Então é importante que a gente aprenda a jogar. Ok, Leise, seja bem-vinda, Zelinda. Carlos, olá. Cadu, tudo bem? Marley tá aí ainda, Marley. Então, pessoal, tá chegando ainda um pouquinho mais, né? Sei que o horário ainda é cedo. Depois essa live vai ficar gravada. Quem não puder assistir, pode assistir depois no Instagram e no Facebook. Saudade, Marley. Quanto tempo, né? Então vamos lá. A nossa vida, né? Ela tem altos e baixos. Altos e baixos. Isso faz parte. Uma hora as coisas parecem que estão indo muito bem, tudo flui,
parece que você só dá bola dentro, né? E tem momentos que a vida parece que não flui, né? Tá tudo enroscado, as coisas, tudo que você tenta fazer não vai para frente, não dá certo. Às vezes você está bem emocionalmente, às vezes não está tão bem emocionalmente. Esses altos e baixos da vida, eles fazem parte de um processo de desenvolvimento do nosso ser. Quanto mais consciência eu vou adquirindo, mais estabilidade eu vou conseguindo através das minhas emoções e dos meus pensamentos. Então, eu vou ter menos altos e baixos emocionais. Esse também é um dos nossos propósitos da vida. Se eu quero prosperidade, o que é prosperidade? Não é só finanças, prosperidade é tudo, é ter uma vida próspera. É uma vida próspera em onde você atraia amigos positivos, amigos que te colocam para cima, pessoas que te ajudam a crescer, gere emoções saudáveis, tenha uma estabilidade econômica, tenha saúde, né? Então, uma harmonia com a sua família. Então, tudo isso é prosperidade. A prosperidade é muito mais do que finanças. A gente fala, às vezes, prosperidade e pensa logo no dinheiro. Mas é muito mais do que isso, tá? Então, quando a gente fala também desse propósito de ter uma vida próspera, a gente também está falando de um dos propósitos da vida. Porque um dos propósitos da vida, além da gente adquirir consciência, é ter uma vida próspera em todos os aspectos. Nós viemos para trabalhar e desenvolver a nossa prosperidade em todos os aspectos da nossa vida. O autoconhecimento, por que ele é importante na vida, né? A própria metodologia, o jogo da vida, ele trabalha com o nosso autoconhecimento, o conhecer a si mesmo. Quando eu falo conhecer a si mesmo, as pessoas às vezes pensam: ah, mas eu conheço quem eu sou, eu sei o meu nome, eu sei onde eu moro, eu me conheço, eu sei. Não, né? Quando eu falo se você se conhece, é muito mais profundo do que isso, né? Você sabe qual é o efeito, né, que a sua educação teve, né, na educação da sua infância, no seu hoje? Quais foram as sequelas que ela deixou, positivas ou negativas? Você sabe isso com certeza? Você tem contato, às vezes, com seus medos e inseguranças, que muitas vezes você esconde até de si mesmo? Você sabe o porquê que você reage de determinadas formas para algumas situações? Né? Às vezes é agressivo, às vezes sente uma ansiedade ou um pânico desnecessário. Você sabe por que isso acontece? Se você não sabe por que isso acontece muitas vezes e você não sabe como lidar com isso, é porque você não se conhece profundamente. Então, o autoconhecimento ele é fundamental para a gente entender aonde que a gente precisa melhorar para conseguir vencer as nossas limitações. Né? Todos nós temos as falhas e temos as virtudes. No jogo da vida, a gente precisa aprender a usar as virtudes a nosso favor e dominar as nossas falhas. Se eu colocar as minhas falhas lá embaixo do tapete e não querer nunca olhar para elas, negar as falhas, né? O que vai acontecer? Elas vão sempre estar ali e elas vão me atrapalhar no desenvolvimento. Eu não posso negar minhas falhas. Eu preciso sublimar, melhorar, buscar ferramentas para que eu possa vencer aquela limitação. Então, um exemplo, uma pessoa que é muito insegura, não confia em si mesmo, acha que não é capaz, não consegue, que nada de bom vai vir para ela, que não vai conseguir aquele emprego. Qual que é a deficiência aí? É uma falta de autoconfiança, de autoestima, muitas vezes. Então, essa pessoa que tem essa falta de autoconfiança, isso pode ser o ponto fraco dela. Como que ela vai melhorar esse ponto fraco? Existem ferramentas na vida, situações na vida que vão ajudá-la
a melhorar. Que emoção ela precisa trabalhar dentro dela para poder ser melhor? Que emoção ela precisa desenvolver, ou que comportamento ela precisa desenvolver para ter mais autoconfiança? Isso a vida te mostra. E sabe como que a vida mostra? Ela mostra através das sincronicidades. Alguém já ouviu falar sobre sincronicidade? Que é sincrônico, né? É aquela coisa que acontece que você fala, nossa, que coincidência, né? Eu estava pensando em fazer um curso, de repente apareceu um panfleto na minha mão, ou uma propaganda, ou alguém falou alguma coisa para mim, né? Você precisa de uma ajuda e de repente vem um livro na sua mão. E esse livro fala tudo o que você precisava ouvir. Ou alguém, né, vem e fala para você algo que você fala, nossa, a pessoa parece que ouviu meus pensamentos. São as sincronicidades da vida. A vida dá os recados. E ela dá recado de várias maneiras. Ela pode usar de outras pessoas, ela pode usar de intuição, das suas próprias percepções, né? De um panfleto que voa na rua nos seus pés. Então, a vida ela pode falar com você de várias maneiras. Quando você está indo por um caminho errado, né, que talvez não seja o melhor caminho, a vida também vai te mostrar. As coisas vão enroscar, as pessoas vão se revoltar, você vai ter conflitos, aí você precisa repensar para voltar para o rumo, voltar para o caminho correto. Entende? Então, o autoconhecimento, você entender onde está o ponto, aonde você precisa trabalhar, quais suas deficiências e quais são suas virtudes, de verdade, é fundamental para que você jogue bem a vida e você saiba usar tanto a virtude quanto as deficiências de forma saudável. Tá fazendo sentido? Pessoal que está aí, comenta para mim se fez sentido para você até aqui. Vocês acham que é difícil jogar o jogo da vida? Como é que está sendo para você? Não é tão fácil, né? Não é tão fácil jogar esse jogo da vida. O que vocês acham? Escreve aí para mim. Sim, tá jogando bem, Marley? Que bom. Não é tão fácil, né? Ah, tô vendo os coraçõezinhos subindo. Cadê os coraçõezinhos aí, pessoal, divulgar a live? Aperta os coraçõezinhos. Pois é, gente, não é tão fácil, né? Ler os sinais. Se fosse fácil, não precisaríamos, né? Muitas vezes de terapia, de trabalhar autoconhecimento. Seria muito simples, era só viver, né? A vida em si é simples, mas nós perdemos a simplicidade. A nossa mente ela se tornou muito complexa. E a grande maioria dos problemas, das dificuldades que a gente gera na vida, são geradas por nossa própria mente. Os problemas que a gente inventa, os nossos achismos, aquilo que a gente acha que é e não é, né? As deduções erradas, não é assim? Então é muita dedução errada. A gente tem muitos achismos. E esses achismos fazem com que a gente, infelizmente, jogue errado. Jogue errado. A sincronicidade é um dos aspectos que nos ajuda a enxergar o caminho. E quando a gente fala de sincronicidade, né, vou falar um pouquinho do jogo da vida agora, né? Essa metodologia do jogo da vida que a gente vai fazer na segunda-feira, às 8 da noite. O jogo da vida, ele é um jogo védico indiano, onde existe um tabuleiro que consiste de 72 estados de consciência. Né? Então, a gente vai desde o estado básico, né? Raiva, ciúmes, emoções ligadas a mais baixas, né? Até estados mais elevados de consciência.
Então, o tabuleiro ele tem 72 casas, que correspondem aos 72 estados da consciência. Todos nós ainda temos estados mais baixos e estados de consciência mais altos. E isso, às vezes, varia de acordo com o momento que você está vivenciando na vida. É normal, tá? Se todos nós já estivéssemos no estado de consciência sublime, não estaríamos aqui, né? Vivendo essa experiência terrena, tá? Então, se estamos aqui, todos nós temos coisas para vivenciar e para sublimar, para vencer, tá bom? Então, o tabuleiro ele tem 72 casas. Existe um dado. O que o dado, né, representa? Quando a gente joga o dado de vários lados, né? Quando a gente joga o dado representa as nossas escolhas na vida, as nossas ações. Então, quando eu jogo o dado, eu faço a escolha, né? Eu caminho por essas casas. Então, eu joguei o dado, saiu um determinado número. Então, eu caminho por essas casas. Se deu 3, eu caminho por 3 casas. Se deu 6, eu caminho por 6 casas. Então, a casa que eu for caminhando, eu vou subindo, eu vou desenvolvendo esse estado de consciência. Fora as casas, né? E o dado que representa simbolicamente as nossas ações, a gente tem as serpentes, né? Então, dentro do tabuleiro, você tem serpentes desenhadas e você tem espadas. As serpentes, elas representam as nossas quedas. Porque muitas vezes você tá bem, parece que tudo vai fluir, aí dá aquela queda, né? Parece que tudo dá errado, ou você acha, puxa, agora eu vou, né? E de repente você se depara novamente com uma deficiência sua, uma emoção que você achou que já tinha ido embora, aquele medo volta. E as serpentes representam as quedas, então muitas vezes a gente está numa casa lá em cima, pega uma serpente e volta para a casa lá de baixo. E é assim a vida, não é? Às vezes a gente acha que já galgou, já conseguiu chegar num degrau lá em cima e a casa cai. Mas saiba que sempre quando há uma queda, não é uma queda de voltar realmente para trás, porque você já aprendeu, né? Não é um retrocesso real, é alguns passos para trás para rever alguma coisa para poder seguir em frente. E quando a gente pega as espadas nos levam para cima, seriam as nossas virtudes, é aquilo que nos lança, né, em rumo ao nosso desenvolvimento, ao nosso crescimento. Então, as espadas no jogo, elas representam o crescimento, o impulsionar para cima. Então, o jogo, o tabuleiro, né, o jogo védico, o jogo da vida, ele representa esses elementos da vida, né? Fora isso, a gente tem também os arquétipos que a gente trabalha. O que é arquétipos? Arquétipos são imagens simbólicas, personagens simbólicas que representam o estado o seu momento atual, como você está vivenciando a sua vida. Né? Então a gente tem 12 arquétipos principais. E dentro do jogo a gente tira o seu arquétipo, o arquétipo que está como que eu vou dizer? Está regendo o seu momento agora. Tá? Então, em cada momento da vida, a gente é regido por um arquétipo que está ligado à nossa jornada, né? Ou a jornada do herói, né? Que é o que? A jornada onde você recebe um chamado, algo não está bem na vida, a gente precisa fazer mudanças, né? Um descontentamento pode surgir e você busca algo mais. Então você se lança numa aventura que é a aventura da vida. Quando a gente está insatisfeito com algo, é que a gente promove, ou deveria pelo menos promover as mudanças, né? Tem gente que às vezes fica insatisfeito, vai empurrando com a barriga, fica na zona de conforto, não sai do lugar, e isso acaba atrasando o processo de desenvolvimento. Mas a insatisfação e o sentir que algo não vai bem é o que te impulsiona para buscar algo melhor. E nisso você sai numa aventura para a vida, buscando novas escolhas, novas ações, né? Você joga os dados, né? Interessante, você joga os dados na sua vida e faz novas escolhas, novos empregos, novos amores,
novos comportamentos, né? Então, cada momento no jogo da vida, como é no jogo do tabuleiro, no Mahalila, ele vai nos dizendo em que momento você está da sua consciência e o que você precisa trabalhar para vencer aquele obstáculo e passar para um novo nível, para ter o que você precisa ter, alcançar. Seja prosperidade, seja vencer um medo, seja uma dificuldade financeira, seja uma escolha que você não está conseguindo fazer. Não importa, né? Então, aquele obstáculo, aquele desafio que você está vivenciando hoje, você não sabe qual é o caminho. E o que você precisa fazer para conseguir encontrar a saída, o jogo vai te mostrar. Ele vai dizer para você: olha para isso e para isso. Trabalha isso, isso e isso que você vai encontrar a saída, você vai encontrar o momento certo, ou a saída certa, ou vai fazer a escolha certa. Então, ele vai fazer sempre com que você olhe para você, através de um autoconhecimento, não é? E olhe para o que precisa realmente ser olhado. Então, o jogo da vida é uma metodologia que é uma ferramenta muito importante para que a gente nos use para nos direcionar. Porque, na verdade, ela não é uma arte divinatória, ela não está adivinhando nada, tá? Não é uma metodologia de adivinhação. É uma metodologia de sincronicidade, de identificar realmente o momento, né? É a vida falando com você. O tabuleiro, ele representa... É como se você dissesse para a vida, vida... Opa, deu uma pausa aqui no Instagram, voltou. O tabuleiro representa a vida falando com você. Então, é como se a vida te desse dicas, né? Então, você falasse, vida, como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu venço essa limitação? E o jogo vai lhe dizer, olha, trabalha isso, trabalha aquilo, olha para aquilo outro, vença essa sua dificuldade ou esse seu defeito, né? É aí que está fazendo com que você não caminhe ou não atinja o objetivo que você gostaria de atingir, tá? Então o jogo fala com a gente através da sincronicidade. E é muito comum as pessoas se surpreenderem, né? Quem faz essa metodologia, quem já fez esse jogo comigo, fala: meu Deus, mas é exatamente isso, bateu exatamente o que estou vivendo. Realmente eu tenho isso, eu tenho essa dificuldade, mas eu não imaginava que isso poderia ser o problema. Pois é, né? Então depois a vida, o jogo, ele te convida a continuar jogando, né? Porque quando a gente faz o jogo da vida, é o trazer a clareza, o trazer o que precisa ser feito. Depois que você saiu do jogo, você vai realmente para a vida e vai fazer o que foi sugerido, né? Aí vem a segunda parte é na vida. Então, a importância da gente olhar para nós mesmos e ouvir o que a vida tem nos dizer. E como eu falei, tem várias formas da vida falar com a gente. Deixa eu ver alguns comentários aqui. E falamos é a vida. Uns seguem em frente, outros se desesperam, aí está o X da questão. Exatamente, Sandra. Quando a pessoa vive no passado, como encontrar a saída? Então, viver no passado é estar presa, Marlene, num estado de consciência que já foi, né? Algo não foi feito, algo não foi aprendido. Você está patinando, a pessoa está patinando num aprendizado que não foi feito, né? Você não aprendeu. Então, a vida passa, você fica preso lá atrás. Você não vai para frente. Então, precisa sair, né, desse estado de consciência lá do passado. A vida andou, as coisas mudaram. E você continua pensando e sentindo a mesma coisa de 10 anos atrás, pensando do mesmo jeito de 10 anos atrás, né? Então, tem algo errado. Viver do passado não te acrescenta. O que você tem que trazer do passado? Apenas o aprendizado. Se você não conseguiu trazer o aprendizado, é algo que você precisa olhar aí e fazer a diferença. E realmente aprender agora o que você precisa aprender, né? O jogo te mostra isso, né? Para de olhar assim, ou olhe para isso.
que é aí que vai acontecer o milagre, né? O andar, o destravar da vida. Tá? Então a gente pode falar, fazer perguntas para a vida, né? Vamos colocar assim, sobre tudo. Porque, na verdade, todas as áreas da nossa vida, elas são desafios. Né? Você, como eu falei, a prosperidade é o nosso objetivo principal de vida. A vida é próspera. É só você olhar para todos os lados. Olha como Deus é próspero. Olha a diversidade, né? Olha tudo que nós temos na vida, de diversidade, de pessoas, de animais, né? A terra, tudo que você planta dá, só há abundância. Aonde que não há abundância? Na nossa mente. Nós, muitas vezes, não acreditamos nessa abundância que a vida nos traz. E isso cria entraves para o nosso desenvolvimento. A gente acaba gerando crenças limitantes, acreditando que na escassez, acreditando que não existe tudo para todos, acreditando que a vida é difícil, acreditando que as coisas são assim mesmo, que não há nada que se possa fazer, entende? Então, essas crenças, elas vão te bloqueando. E a vida responde. Se você acredita que a prosperidade não é possível, que há escassez, que não tem tudo para todos, você vai viver isso. A vida vai te trazer essa experiência. Porque é sincronicidade. E ela vai te mostrar. Ela vai te mostrar que você precisa olhar para aquilo. Então, muitas vezes a vida te coloca mais daquilo, mais daquela dificuldade, para você olhar para aquilo e fazer alguma coisa. Para você jogar os dados, para você fazer novas escolhas. Né? Às vezes a vida te coloca mais dificuldade, mas não é para te judiar, é para fazer você reagir. Reagir no bom sentido, de mudar, de sair da zona de conforto. E se a gente não sabe entender, a gente não sabe escutar, é o que a Sandra falou. As pessoas às vezes ficam se lamentando e não enfrentam aquela situação, né? Entra num estado de vítima, de vitimismo, de sofrimento, ó vida, ó mês, ó ano, né? E não sai do lugar. A vida não é isso. A vida não é estar estacionado, né? Só se lamentando. Se lamentar traz algum resultado, além de algo negativo? Se lamentar vai fazer diferença na sua vida? Não, só vai te manter no lugar que você está, né? Quando a ansiedade começa a atrapalhar nosso físico. Rosângela, seriam padrões que nos foram passados? Sim, Rosângela. Primeiro, sim, eu estou falando das crenças, são os padrões que nos foram passados. Agora, olha só que interessante. A gente não nasce no lugar errado, nem na família errada. Não existe erro, tá? A vida não erra. A gente está no lugar certo, com as pessoas certas, para aprender o que a gente veio aprender. Às vezes a gente vem aprender coisas difíceis, às vezes coisas mais fáceis, às vezes você precisa aprender a dizer não, você precisa aprender a se defender, você precisa ser mais forte, você precisa aprender a colocar limites. Então, muitas vezes a vida vai te colocar numa situação com pessoas difíceis, com pessoas que te desafiam, com pessoas que te confrontam, para que você desenvolva essa capacidade de defesa. Entende? E aí, se eu não consigo entender isso, que a vida está esperando isso de mim, eu acabo patinando, né? Ou eu acabo não fazendo o que eu tenho que fazer, não agindo como eu tenho que agir, né? Ou eu me coloco, às vezes, no estado de vítima. Olha o que as pessoas fazem comigo, olha esse chefe difícil, né? Que judia de mim, né? E a vida tá gritando para você, pelo amor de Deus, fala não, pelo amor de Deus, põe limites. E você não ouve, aí ela bate mais, ela bate mais, ela bate mais, coloca mais pessoas difíceis na sua vida, até você desenvolver essa capacidade de se autorrespeitar, de pôr limites, de dizer não. Entende como a vida fala com você? Então a gente nunca tá no lugar errado. O que os nossos pais nos passaram, os conceitos, né? Até as dificuldades que você passou, né, na sua infância,
elas formaram quem você é hoje, te fortaleceram, e você tem que trazer o aprendizado disso, por pior que a sua vivência pode ter sido. O que ela resultou para você? Se você vem trazendo a dor que essa vivência ou que essa experiência te trouxe, você está preso no passado. Você tem que trazer o quê? A experiência, o aprendizado. O que isso te desenvolveu? Nossa, me tornou muito mais independente, porque eu tive que sair de casa cedo, porque eu tive pais muito difíceis. Essa vida, essa experiência, ela me tornou uma pessoa muito mais forte. Ela me tornou uma pessoa muito mais amorosa com as outras pessoas, porque eu vi o quanto é difícil não ter amor e agora eu sou mais amorosa e mais preocupada com as pessoas, né? Então aquela experiência, ela te ajudou a melhorar algo. O que ela te ajudou a melhorar? É aí que você tem que olhar. E quando a gente fala da metodologia O Jogo da Vida, ela traz essas respostas para você, né? Olha, o jogo da vida ele fala também de questões que estão ligadas ao seu passado, à sua infância, às suas crenças, e vai sair no jogo. Fulano, olha, saiu tal casa é tal estado de consciência, né? É isso que você precisa trabalhar nesse momento. Olha para essa sua dificuldade. Então a vida ela vai falando com a gente. A ansiedade, Nica, a ansiedade é uma emoção que está muito ligada é, ao medo das coisas não serem como você gostaria que fosse, o medo de perder o controle da situação, a querer tudo rápido, né? E é importante, né, a gente entender que tudo tem seu tempo de amadurecer. E a vida, ela não é como um botão de computador onde você aperta e a tela abre instantaneamente. E nesse momento de tecnologia, a gente começa a achar que né? Tudo tem que ser muito rápido, né? E é muito interessante porque as pessoas às vezes estão tão malucas, tão ansiosas, que elas não têm paciência para nada, elas não conseguem esperar o amadurecer de nada. E às vezes eu vejo até no grupo, né? A gente coloca, eu coloquei o grupo de WhatsApp para a gente fazer a vivência aí na segunda-feira. Então as pessoas forem entrando, se eu demoro muito para colocar alguma coisa ali, as pessoas começam a sair, porque tipo, não está acontecendo nada aqui, eu vou sair, eu não tenho paciência, né? E é interessante. Calma, tem coisas que têm começo, meio, fim, a grande maioria delas. E a gente precisa aprender a aproveitar cada momento da vida, não atropelar a vida. Quem atropela a vida não aproveita a vida, não vive a vida, o que é pior. Você vive partes da vida, vive coisas que você não viu com clareza. Você deduz coisas erradas porque você não viu com clareza aquilo, você não vivenciou com clareza aquilo. E aí entendeu, interpretou coisas que muitas vezes não são, ou podem trazer problemas maiores, entende? Então, tudo tem seu tempo. Então, serenar, acalmar e controlar essa ansiedade é fundamental. Eu vejo nos processos terapêuticos, né, que eu uso várias ferramentas dentro do processo de terapia, e são ferramentas mais breves, rápidas e com maior eficácia, tá? Não são muito longos os meus processos terapêuticos. Até por causa da necessidade que a gente tem hoje em dia. E eu uso várias técnicas, né, de reprogramação mental, emocional e, inclusive, o jogo da vida também. É uma metodologia que eu tenho usado muito interessante, com resultados muito bons, tá? É, então, essa metodologia, né, essa combinação de técnicas, por mais rápida que seja, ela tem um começo, meio e fim, ela tem um desenrolar, né? A pessoa precisa entender e passar por um processo, né? Que seja 4 sessões, 10 sessões, né? Dificilmente eu faço hoje mais do que 10 sessões dentro de um processo terapêutico. Mas, mesmo assim, existe um começo, meio e fim. E você precisa usar da melhor maneira possível, né, esse seu tempo e olhar para a vida com clareza, para você enxergar aonde você precisa trabalhar. Aceitação, muito bom, querida.
Aceitar essas pessoas que você não escolheu. É. Por que aceitar essas pessoas que você não escolheu, né, Karen? Porque elas não estão aí por acaso. A vida não erra, né? A sua mãe e o seu pai são as pessoas que tem que ser. É as pessoas que você merece. É as pessoas que vieram te ensinar. Seja grata por eles. Por pior que possa ser seu pai ou sua mãe, seja sempre grata por eles te ensinarem o bom e o ruim. O ruim também é aprendizado, né? E tem um motivo para você vivenciar ou ter vivenciado aquilo que você vivenciou, tá? Algo que você precisava estar desenvolvendo. Quando comecei a estudar o autoconhecimento, comecei a sentir ansiedade e ficou muito mal. Então, Nica, por que que isso acontece, né? Porque talvez você precisaria de uma ajuda, né? Acessou alguma coisa que você precisaria estar trabalhando e talvez não foi trabalhado terapeuticamente, né? Porque às vezes a gente trabalha um autoconhecimento e a gente vai se deparar com emoções que estão escondidas lá, que a gente se escondeu até da gente mesmo. Mas não é para ter medo dessas emoções que estão lá escondidas. A gente precisa trazer ela à luz para que a gente melhore, para que a gente mude, para que elas não atrapalhem a gente. Porque toda emoção que fica de pano de fundo, escondida, ela acaba tomando uma, vamos dizer assim, uma proporção muito grande sem você perceber. Ela fica como um pano de fundo na sua vida e afeta as suas escolhas. Então a gente precisa olhar para essas emoções. Nunca tenha medo de se autoconhecer. Se autoconhecer pode trazer alguma uma sensação ruim? Talvez em alguns momentos, puxa, eu não sabia que eu tinha esse sentimento de inveja dentro de mim. Olha, na verdade é uma inveja. Ninguém gosta de saber que tem uma inveja. Mas a partir do momento que eu identifico que eu tenho inveja, eu consigo entender o porquê que ela está ali. Será que eu estou dando, não estou dando o valor que eu realmente mereço? Será que eu estou me comparando com o outro necessariamente? Será que eu não estou reconhecendo o quão único eu sou? Entende? Então, por trás da inveja, tá isso. É você olhar para o outro e não reconhecer suas próprias qualidades. Então, quando eu entendo isso, aí sim eu desenvolvo minhas qualidades e entendo que eu sou um ser único. E como ser único, não existe dois no mundo. E só eu posso dar para o mundo aquilo que eu vim dar. Entende? Então, por pior que você se depare com dentro de você, é sempre importante trabalhar isso, porque é isso que vai fazer com que você suba nos estados de consciência, viu, Nica? E melhore como ser humano. São fases, mas enfrenta, vai passar, tá? Não foge daquelas emoções que você se deparou dentro de você. Olhe para elas com carinho, com amor e transcenda elas, entenda por que elas estão aí. É lógico que às vezes você pode precisar de uma ajuda terapêutica. Busque, tá? Mesmo que seja uma ajuda bem específica, né? Naquele momento, para aquilo específico, que a pessoa pode te ajudar a ver a coisa com mais amplitude e olhar e te ajudar a ver os pontos que você pode desenvolver, o que você tem que olhar, tá bom? É importante esse processo terapêutico. Esse medo está atrelado à fé em Deus ou em si mesmo? As duas coisas, Rosângela. Porque tem gente que tem fé em Deus, mas não tem fé em si mesmo. Aí não faz o que precisa fazer. Porque Deus ajuda, mas tem coisa que só cabe a você. Deus não vai levantar de manhã para você, cedo, e vai fazer o que você precisa fazer. Né? Você vai ter que fazer a sua parte. Né? Então, fé é importante, fé move montanhas, mas ela sozinha não faz tudo. Né? Tem gente que joga na mão de Deus tudo. Ai, deu errado, foi Deus que quis. Deu certo, ai, porque Deus que me presenteou. Não, às vezes você erra, você faz escolhas certas, você faz escolhas erradas e Deus não tem nada a ver com isso. Ele só assiste e fala: Ó, meu filho está aprendendo, né? E aí o aprendizado é seu, tá? Então é importante as duas coisas, faça a sua parte, né? Desenvolva essa fé em si mesmo, essa confiança em si mesmo. Sandra, mas tenho a impressão, não sei, que algumas experiências nos faz piorar também. As outras pessoas falando, deixe de ser boa, fico sem entender. Por que que muitas experiências faz a gente piorar? Porque a gente não entende elas. Por isso que um processo terapêutico é fundamental. É isso que eu estou te explicando agora, Sandra. Então você passa por um momento difícil
você fica só com aquela expressão ruim da dor, do sentimento difícil, com aquela sensação ruim que te gerou, e você não consegue ver o aprendizado que está por trás da experiência. Quando você não consegue ver o aprendizado, você não cresce, você fica presa na dor. Então, muitas vezes, precisa de uma metodologia, de uma terapia, para que você consiga enxergar aquilo que você não está enxergando. Porque você sozinho não vai ver, né? Porque você já está preso na dor, você já está preso na experiência. Então, quanto mais traumático, às vezes, a experiência, mais preso no negativo a gente acaba ficando. Para que isso não aconteça, você precisa treinar muito a sua mente, já ter um estado de consciência bem desenvolvido. Tá? Então, por isso que a grande maioria das pessoas acaba ficando preso, sim, nas emoções negativas. Então, é preciso sair delas. E, às vezes, precisa de ajuda. Tá? Nica, você falou tudo. É bem isso que estou vivendo. É isso aí, Nica. Tá? Espero que tenha te ajudado. Tenta participar na segunda-feira, tá? Da nossa vivência gratuita aí do Jogo da Vida. Porque lá eu vou demonstrar realmente como que o jogo da vida funciona, tá? Vou abrir o tabuleiro, vou fazer o jogo, vai ser um jogo coletivo, por isso que é fechado, não vai poder ser aberto, tá? Tipo que nem agora a live, porque as pessoas entram e saem toda hora, né? Não, no jogo eu preciso que o grupo esteja fechado, porque como é sincronicidade, e quando eu abro esse jogo da vida e a vida responde para nós, ela vai responder para o grupo. E o grupo que se forma não é por acaso, tá? O grupo que se forma, as pessoas que estão juntas naquele momento, não é por acaso, elas estão lá porque elas têm coisas em comum, tá? Então a vida, ela é sincrônica, ela vai trazer a pessoa certa para o momento certo. Então, embora eu vou tirar o jogo em grupo, não vou fazer individual, né? Também faço individual, mas depois eu vou falar sobre isso. Mas no jogo em grupo é para você, tá? Você está naquele grupo, aquela carta é para você, não se engane, tá? Então, quem tiver oportunidade, participa para ter essa vivência, né? E o jogo poder falar com você. É como se a gente pudesse perguntar para a vida, né? Em que momento que eu estou agora? O que eu preciso olhar? O que está me dificultando sair desse momento? Por que eu estou com essa ansiedade e eu não consigo me libertar dela? Por que eu não consigo o emprego dos meus sonhos? Porque os relacionamentos, eu sempre tenho conflitos e dificuldade nos relacionamentos, eu não acho a pessoa certa, ou eu gero conflitos com as pessoas do trabalho. O que eu preciso mudar? O que eu não estou enxergando que faz com que isso continue, se perpetue, entendeu? Então, o jogo, né, o jogo da vida, ele vai nos dizer, nos dar sinais da onde que a gente precisa olhar. E aí é que está o grande segredo, né? Sandra, ficou claro quando o que você falou, né? Por que que algumas experiências parece que nos faz piorar? Ficou claro para você? Deixa eu ver aqui no Facebook. Como é difícil dizer não, verdade, Marinalva. É um treino, né? E muitas vezes a dificuldade de dizer não tá ligado ao não querer desagradar, né? Aí, para não desagradar os outros, a gente se desagrada. Isso também está muito ligado com autoestima, com não valorização de si mesmo, né? Então, não adianta nada a gente agradar todo mundo e não agradar a gente nunca, né? Ou se submeter a situações e a coisas que nos fazem mal só para não ficar mal com o outro, né? Então, muitas vezes a dificuldade de dizer não está ligado também a isso, a querer ser aceito, a não querer desagradar, né? Então, o que a pessoa precisa desenvolver na vida, né? A autoconfiança, a autoestima, o se valorizar, o olhar para si também, né? Se colocar como pessoa importante na vida, não só o outro é importante, né? E para a gente trabalhar e crescer como ser humano, a gente tem que estar disposto. Porque eu vou lhe dizer, pessoal, não há outro caminho. Ninguém vai desenvolver e crescer por você. Não vai ter um salvador ali na esquina que você fale, olha, cresça por mim, se desenvolva por mim, e ele vai fazer por você. Não vai fazer por você. O único caminho que a gente tem de desenvolvimento é o autoconhecimento, é crescer como ser humano. Então, vá por esse caminho. É o único caminho certo que vai te fazer sair melhor dessa vida. Em alguns momentos você vai ter que se deparar com alguma outra emoção ruim, talvez,
Mas não tem problema, se você está no caminho certo, as ferramentas para você lidar com aquela situação ou com aquela emoção também vão vir, né? Quando a gente faz um processo terapêutico, por exemplo, o jogo da vida é um dos processos terapêuticos que eu uso, a gente também trabalha aquelas emoções que estão vindo, né? Não é simplesmente, olha, você precisa trabalhar a autoestima, tchau. Não, como que você vai trabalhar a autoestima? O que você precisa desenvolver? O que você está deixando de fazer? O que você precisa é, fazer efetivamente ou desenvolver de sentimento de qualidade? Quais ações vão te trazer esse desenvolvimento, entendeu? Então é muito mais completo, é muito mais amplo, né? Não é abandonado, joga as coisas ali e se vira, né? É um processo terapêutico onde há uma ajuda. Agora, o caminhar é sempre da pessoa. Mas antes de mais nada, você tem que se permitir, tá? Tudo você tem que se permitir vivenciar isso, se permitir crescer, tá? Tem gente que não se permite, vai empurrando com a barriga, tá ruim, tá com pânico, tá com ansiedade, tá com tudo, e vai empurrando com a barriga. Às vezes eu até dou a solução, olha, faz isso, faz aquilo, a pessoa não ouve, ela ignora. E ela continua falando o problema dela, ai, mas eu sinto isso, eu sinto isso. Tá, então medita, faz esse exercício. Ai, mas eu sinto isso. Não no processo terapêutico, né? Mas às vezes as pessoas, nas mensagens, me mandam uma mensagem inbox, falando das dores, né? E muitas vezes eu indico saídas. Quer fazer um processo terapêutico? Estou disponível. Ah, não. Aí não adianta. Né? Ninguém vai vir, nem eu, nem ninguém, como um passe de mágica e fazer aquilo que cabe somente a você. Eu vou até um determinado ponto. Aí você tem que ir dali para frente. Tá? Mas eu vou ajudar, vou pegar na sua mão e vou te conduzir e mostrar, ó, essa é a estrada, agora anda. Esse é o caminho, agora vai. Mas eu não posso andar por você, ninguém pode. E se alguém disser que vai andar por você, não é seu mérito. Você não desenvolveu, entendeu? Você não se desenvolveu, você não cresceu. Quem cresceu foi o outro que fez por você. Então não dê a sua vida, não dê as suas escolhas na mão de outro. Você tem que se desenvolver, você tem que desenvolver aquilo que você veio desenvolver. Não dê a sua vida na mão dos outros. A vida é sua, as escolhas são suas, né? Se algo der errado, você sabe onde você errou, você conserta. A grande maioria dos nossos erros tem conserto, tá? Agora, quando você faz o que o outro mandou, não há nenhuma garantia de que a experiência dele é a mesma sua. Ele vai te dar os conselhos de acordo com a experiência dele. Apenas um terapeuta treinado vai te ajudar a seguir o seu próprio caminho e não com base na experiência pessoal do terapeuta, porque o caminho é individual, né? O que é bom para você nem sempre é bom para mim e nem sempre é bom para o outro. Então, o bom terapeuta ele vai identificar o que você tem que fazer, o que você tem que seguir e qual é o caminho para você e que você que vai caminhar, tá? Então, isso é fundamental, né? Terapeuta que fica exigindo que as pessoas sigam o caminho que ele acha certo, não é um bom terapeuta, né? Existem muitos caminhos. Essa live vai ficar gravada, Rosângela, tá? Vai ficar gravada. Ok, a gente está quase encerrando aqui o nosso tempo de live, tá? No Instagram, mais alguns minutinhos a gente já encerra. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveita esses últimos minutinhos aí, se der tempo eu respondo. Alguma dúvida sobre o jogo da vida? O link, tá? Para a gente fazer essa vivência na segunda-feira, feriado, às 20 horas. Eu vou colocar no grupo do Telegram. Quem já está no grupo do Telegram, só ficar lá que o link vai aparecer lá na segunda-feira, tá? E quem prefere o WhatsApp, tem o link do WhatsApp. O grupo de WhatsApp depois eu vou encerrar, tá? Depois que a gente fizer a vivência do Telegram, ele vai continuar, porque lá eu coloco o conteúdo, eu coloco o vídeo, gravo áudios e coloco outras informações que eu não coloco normalmente nas redes, tá? Então, quem quiser receber algumas informações, fica lá no Telegram. E no WhatsApp, assim que a gente finalizar, eu vou encerrar o grupo, tá? Então não fique preocupado. Ah, eu vou entrar num grupo que vai ficar buzinando e aparecendo um monte de mensagem lá para mim. Não, é só por alguns dias, tenha paciência, olha lá, a paciência é uma virtude, tá? Então tenha paciência, espere, vai valer muito a pena.
De repente, nessa segunda-feira pode ser o pulo do gato que você precisava para mudar a sua vida, né? A informação que você precisava para mudar a sua vida. O jogo da vida tem alguma conotação espiritual ou é somente terapêutica? Cara, independe do que você chama espiritual, tá? Eu vou responder para Karen aqui no YouTube, tá? Espera só um pouquinho, deixa eu baixar aqui. Pronto. Eu vou responder para Karen aqui no Facebook, porque o YouTube encerrou o tempo de live. Que depende do que se chama espiritual, tá? Não é religioso, ele não tem nenhum foco religioso, tá? O jogo da vida. Mas o que é espiritual? Tudo é espiritual, né? Nós somos seres espirituais, tá? Então ele vai entrar numa profundidade ligada ao seu espírito, mas não à religião. Não tem nenhuma religião, nenhuma conotação religiosa, tá? Ele é terapêutico, é um processo terapêutico, tá bom? Ok. Pessoal aqui do Facebook, alguma pergunta? Para a gente encerrar? Ok. Tá? Então, quem tiver disponível na segunda-feira, entra lá no grupo, participa. E eu só vou colocar o link no grupo, tá? Não vou colocar o link aberto nas redes, porque é o grupo fechado. Então, só para quem está no Telegram e para quem tem estiver no WhatsApp que vai receber o link e vai entrar no horário combinado, tá bom? E poder se beneficiar aí dessa técnica, é gratuita. Então, aproveita e veja o que o jogo da vida tem a dizer para você nesse momento, tá bom? Obrigada pela participação e até a próxima oportunidade. Tchau, pessoal, até mais.